Rapaziada, aqui é o Márcio do canal Favorito. Vamos para as notícias do Mengão, tudo que rolou hoje. Já já a gente mostra a estreia da garotada do Flamengo. Você conhecia o Iago? Você é flamenguista com certeza, porque ele foi o herói na final do último Mundial Sub-20 entre Flamengo e Barcelona. Empatou de cabeça no último lance. E aí na decisão dos pênaltis, ele meteu de cavadinha. Olha lá, ó. Ontem no finalzinho de novo ele salvou o Flamengo da derrota para a Portuguesa em Volta Redonda num gol idêntico que a gente vai mostrar aqui. Mas antes, vamos com a Ana Flávia Nunes, que começa no Ninho do Urubu, porque ela tem notícia pra gente de craque que pode voltar pro Flamengo, hein? Ana, seja bem-vinda, boa tarde. Ei, Mari, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Dia quente aqui no Flamengo, tá? Porque o Flamengo está negociando o retorno do Lucas Paquetá. O jogador e o clube já entraram em acordo e agora o Flamengo está negociando diretamente com o clube do Paquetá, o West Ham da Inglaterra. O Flamengo disse que não vai se pronunciar sobre esse assunto, mas o que a gente sabe é que o Paquetá tem muita vontade de voltar ao Flamengo e, inclusive, ele pediu para ficar fora do último jogo do West Ham, que foi ontem. No nosso site ge.globo tem mais detalhes dessa negociação, mas já dá para dizer que o Flamengo encara a negociação como difícil e cenas dos próximos capítulos vão vir por aí, tá, gente? Ainda falando sobre o mercado, o Flamengo acertou a contratação do goleiro Andriu e ele deve chegar ao Rio de Janeiro amanhã para fazer exames e assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo. E a gente lembra que o Flamengo estava querendo contar para esse ano com o atacante Caio Jorge do Cruzeiro, mas as negociações foram encerradas porque o Cruzeiro renovou com o Caio Jorge até 2030, Mari. Falando nesses reforços, Ana, ou interesses, né? Quando é que o time principal do Flamengo se reapresenta? Mari, a equipe principal do Flamengo se reapresentou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores chegaram às 9 horas, passaram amanhã fazendo testes, avaliações e às 4 horas da tarde eles vão fazer um trabalho com bola no gramado. Logo mais vai ter uma entrevista coletiva aqui no Ninho com integrantes da comissão técnica que vão explicar pra gente como é que vai ser o planejamento dessa pré-temporada. Isso porque alguns jogadores vão voltar a jogar mais rápido e outros vão precisar de mais tempo. É o caso, por exemplo, do zagueiro Danilo, que encerrou a temporada passada com um problema no joelho esquerdo, deve continuar a recuperação no clube e só deve ficar à disposição para a Supercopa no dia 1º. Então tudo indica que alguns titulares podem entrar em campo a partir da 3ª rodada do Carioca contra o Vasco. Mari. Valeu, Aninha. A gente vai lembrar que oficialmente, né, a primeira contratação do Flamengo para a temporada foi justamente de um zagueiro, né, do Vitão, que chegou do Internacional. Bom, profissionais voltando, enquanto isso a garotada em campo empatou com a Portuguesa jogando em Volta Redonda. A casa do Flamengo nesse primeiro jogo do Carioca foi o estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda, porque o gramado do Maracanã ainda está em manutenção. A gente não perde um jogo em Volta Redonda, a gente está sempre aqui. Não importa se é sub-15, sub-20, importante que é Flamengo. E essa cidade é bem especial para esse personagem. A emoção é cada vez mais forte ainda hoje, principalmente porque ele está no profissional, né? Está sendo titular, né, de um time que é o primeiro jogo de 2026, né? Então a emoção é bem maior do que tudo. Iago. Ele é capitão da equipe, nasceu em Volta Redonda e entrou em campo de mãos dadas com os irmãos Igor e Yasmin. É zagueiro e tem talento para fazer gol. É craque. Fez o gol contra o Barcelona, o Sub-20, deu o título a nós, Mundial. Ele é craque. Logo ele está nos profissionais. Além de tudo, é um zagueiro que marca muitos gols. Zagueiro artilheiro. Só que a torcida da Portuguesa comemorou primeiro. Juan, aos 12 minutos da segunda etapa, marcou o primeiro gol desse carioca e colocou a Lusa na frente. Feliz pelo gol na estreia e a gente ficou aquele gostinho amargo, que a gente sabia que no finalzinho a gente não podia faltar com a atenção, mas eu creio que é um bom começo e nós vamos fazer uma boa campanha. Assim. A gente vem esperando voltar com os 3 pontos e por enquanto é isso que a gente está tendo, né? Mas o Iago estava em casa. Iago é centroavante, hein? O zagueiro do Flamengo virou centroavante, informa o Correge. Iago tá na grande área, gol! Um gol muito parecido com o que ele marcou contra o Barcelona na final do Intercontinental Sub-20. A Fabiana, mãe do Iago, viu tudo de pertinho e ainda recebeu o coraçãozinho do filhão. De pertinho a dona Fabiana viu você fazer esse gol aí
Que, claro, né, a vitória era o que interessava a vocês hoje aqui, né, Iago? Mas com certeza diminui o que poderia ser um grande prejuízo para vocês na primeira rodada. Agora eu queria que você falasse da emoção de marcar pertinho da tua família, na tua casa, que é Volta Redonda. Nasci em Volta Redonda, fui criado aqui, saí daqui pro Flamengo, então acho que sensação melhor eu não poderia estar sentindo, então eu acho que mais uma partida pelo profissional, isso é muito importante para mim. O Iago chegou às categorias de base do Flamengo em 2021. No ano passado, no Sub-20, chegou a 9 gols em 30 jogos. O garoto tem estrela. E aí não tem jeito, na saída do Raulino de Oliveira, todo mundo queria uma foto e um autógrafo do Iago. Só agradecer o carinho da torcida, da minha família também. Isso é muito importante para nós que queremos virar jogador, então acho que só agradecer a todos. Festa da galera que viu o Iago crescer e hoje brilhar com a camisa do Flamengo. Assim, pertinho, em casa. Garantir a foto agora é um pouquinho mais fácil, né? Pra gente lembrar do Iago decidindo, a gente precisa voltar ao Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona, né? Já do Wallace Yan, que estava em campo ontem, a gente consegue lembrar da temporada passada, porque ele fez alguns jogos com o Felipe Luiz, tiveram até ali um desentendimento por causa de comportamento, né? Mas ontem ele teve 2 ótimas oportunidades. Então, vamos lá, o Flamengo podia ter vencido exatamente com os gols perdidos dele. Na primeira aí, ó, ele sai cara a cara e bate pra fora. Passa até pertinho ali da trave, né? Estamos vendo no replay. Teve uma segunda também, clara, também na cara do gol, que ele desperdiça de novo. Só que dessa vez ele chuta por cima. Tem que calibrar esse pé aí, hein, garoto? O mercado da bola continua agitadíssimo. E pra gente começar, tem uma forte aqui, né, Venê? A gente já vai começar o programa com uma bomba, hein? Uma notícia que impactou isso mesmo. Uma notícia que impactou torcedores do Flamengo pela manhã. Segundo o jornal inglês, o The Guardian, Lucas Paquetá pode voltar ao Flamengo. Olha a foto do cara aqui. E o Venê já colocou. Vem, Venê. Fala, Venê. Busco no aeroporto. Tapete vermelho. Esquece, ué. Claro que vem muito. Vem muito. Então já vamos começar com essa resenha aí. Tudo bem? Boa tarde, Venê. Boa tarde, Tartar. Paquetá no Flamengo. Tá feliz? Tá animado com a possibilidade? Me conta aí essa possibilidade, essa chance, de onde surgiu esse assunto, Venê. Conta tudo pra gente. Vamos lá. Hoje o jornal inglês The Guardian, como você bem mencionou aí, trouxe a informação que o Flamengo abriu negociação para tentar a contratação de Lucas Paquetá, ou seja, o retorno. Para quem não sabe, Lucas Paquetá é cria das categorias de base do Flamengo e foi vendido ao Milan na ocasião, e agora o Flamengo está tentando o retorno desse jogador. E por que tenta? Porque o jogador já topou. Ele quer voltar a jogar no futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. E aí o Flamengo fez uma proposta oficial, essa proposta é oficial, papel timbrado, enviado ao clube dele, ao West Ham, de 30 milhões de euros, com a possibilidade de mais 5 milhões de euros em metas, em bonificação. E agora o Lucas Paquetá aguarda o desfecho da negociação entre o Flamengo e o West Ham. A boa notícia para o Flamengo é, os empresários estão otimistas. A boa notícia para o Flamengo é, ele não está vivendo um bom momento lá no West Ham. Ele já queria sair, inclusive, na última janela de transferência. Facilita a negociação. Facilita demais. O Paquetá já disse que quer. Isso. E vem. É isso. É isso, ele quer, ele tem topa. Que convencer o clube inglês. Perfeito, é exatamente. E essa grana aí, o que você acha? Eu acho uma boa grana, levando em consideração, assim... Mas quanto eles pagaram no Paquetá? Eu confesso que eu não lembro na ocasião quanto eles pagaram. Porque o Lucas Paquetá, ele não sai do Flamengo e vai direto para o West Ham. Ele foi vendido na ocasião, inclusive pelas mesmas cifras, né? 30 milhões de euros mais 5 em metas. Na ocasião, ele foi vendido ao Milan, em 2018. Então, enfim, ele pode retornar agora, depois de 8 anos no exterior, ele pode retornar. Ele passou também pelo futebol francês e atualmente está no futebol inglês. Lembrando que o Lucas Paquetá esteve muito próximo de ser vendido ao Manchester City, antes de acontecer a acusação, que ele acabou se livrando dessa acusação, envolvendo casa de apostas, enfim. E na ocasião, quem queria ele era nada mais, nada menos que o Pep Guardiola. E depois, por conta dessa suspeita, que ficou comprovado que ele não teve participação, tanto é que ele está podendo jogar normalmente, ele acabou não indo, não se transferindo. E lá no West Ham ele não está vivendo um bom momento, pessoalmente falando assim, né? Ele não está 100% feliz. Ele já deseja uma saída. E aí agora surge
a possibilidade de ele voltar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, Flavinho, eu sou suspeito porque eu como torcedor, acompanhava o Lucas Paquetá desde os tempos de categoria de base e como jornalista eu peguei a transição dele base profissional. E eu lembro muito bem que o Rueda, na ocasião, utilizava muito o Lucas Paquetá em várias funções. Para quem não sabe, o Lucas Paquetá chegou a atuar com o Rueda como centroavante. De volante a centroavante. De volante a centroavante. E aí, logo depois, ele foi vendido, na época, assim, muita gente considerando os valores baixos. Mas, enfim, e agora seria uma baita contratação. Eu acho que superaria o Gerson, não só nas cifras, mas também, assim, na grandeza da contratação. Porque estamos falando atualmente de um jogador de seleção brasileira e com uma qualidade absurda. Vene, jogaria onde? Amigo, esse aí é um trabalho para o Felipe Luiz. Eu acho que o Lucas Paquetá é titular na equipe do Flamengo. A qualidade dele é indiscutível. Agora, se vai dar certo ou não, não tem como eu dizer agora, Flavinho, porque é uma negociação difícil. Você negociar com um clube inglês é extremamente difícil, porque, teoricamente, dinheiro não é problema para eles. Mas eu acho que o fato do Lucas Paquetá já ter topado o projeto ajuda demais nessa negociação com o time inglês. O Tartar, acho uma boa também, o Paquetá no Flamengo, um cara que está pensando em Copa do Mundo, nível seleção brasileira. Futebol inglês a gente sabe que hoje, entre os campeonatos nacionais, é o mais forte do planeta. É um baita reforço para o Flamengo ou pensa diferente, Tartar? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado meu por amigo. estar aqui com a gente. Boa tarde, meu amigo Vanir Casagrande. É um baita jogador, né? A gente está falando do Lucas Paquetá, um jogador de seleção brasileira. Pode até discutir na seleção, mas num clube, né? Num clube, um refino técnico que muito ele tem. Muito bom, é bom de bola. São 8 anos, né? Não foi um jogador que bateu e voltou, não. Se manteve lá fora na Europa. Isso também carimba ele a uma prateleira mais acima. Cara versátil. E aquilo, aonde jogaria no Flamengo? É difícil, né? Mas como bem disse o Vene, isso é um papel do Felipe Luiz. É uma dor de cabeça boa para se ter, né? O Flamengo que está aí ambicionando grandes coisas, precisa ter jogador desse nível. E é um cara que é criado na base do Flamengo, então um cara que conhece tudo de Flamengo, com toda certeza entraria nesse time aí e jogaria. A negociação é sim difícil, mas quando a vontade do jogador, né, já está tão explícita como é a do Paquetá, acredito que vai ter um desfecho final aí positivo para o Flamengo e para o Paquetá, que está louco para voltar para o Brasil. Ô, Tata, você que viveu lá dentro, né? Nessas situações que o jogador tem esse desejo, ele conversa mais com o empresário, desabafa, vai até o dirigente do clube também expor a vontade dele, isso acontece? Olha, normalmente esse papel fica mais para o empresário, até porque... Não se expor, Não se expor tanto, mas em alguns momentos, em algumas vontades tão grandes do próprio jogador... Ele vai direto no presidente do clube. Ele vai direto no presidente, expõe a sua situação, coloca a questão... né, que em si ali, e aí o clube cabe ter um bom senso, analisar a situação e muitas das vezes eles acabam sim liberando o jogador. Ô Vene, o Paquetá joga em várias funções. É uma negociação que o Flamengo identificou carências, daquela que a gente vem comentando, que é um centroavante, ou uma questão de oportunidade do mercado, né? Às vezes a gente escuta o dirigente, tá fechado, então a negociação, o elenco tá fechado, depende, se pintar uma grande oportunidade. É o caso agora? É uma oportunidade que o Flamengo enxerga, mesmo não sendo uma necessidade, ou junta a fome com a vontade de comer aí? Eu acho que é muito mais a última opção que você acabou de mencionar, a fome com a vontade de comer. Por quê? O Lucas Paquetá é um jogador que ele pode fazer várias funções. O Flamengo perdeu recentemente o Gerson, que era tratado como coringa. Eu acho que o Lucas Paquetá ele chegaria para ser um coringa na equipe do Felipe Luiz. Alternar com a Arrascaeta. Perfeito. Segundo homem, hoje, joga de lado. Eu não vejo o Flamengo... assim, tendo várias funções no meio de campo, aquele jogador para armar jogadas. O Arrascaeta, ele joga muito mais como atacante atualmente. Quase um Hoje eu vejo um Carrascal fazendo mais versátil, essa função em campo. E o Lucas Paquetá, ele poderia chegar e fazer essa função sem nenhum problema. Embora eu goste muito mais do Lucas Paquetá atuando como segundo volante. Eu acho que ele rende mais. Mas isso não quer dizer que, se ele jogar como um 10 ali, um armador, ele não vai render nada. Pelo contrário. Repito, estamos falando de um jogador de altíssimo nível, uma qualidade absurda. Então, acho que depende muito mais de como o Felipe Luiz deseja utilizar o Lucas Paquetá. Mas tratar essa possível contratação como oportunidade de mercado, eu não vou tratar. Porque você tratar essa negociação de quase 35 milhões de euros como oportunidade de mercado, não acho justo. Seria uma contratação que, de fato, seria para agregar demais.
Oportunidade de mercado é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a função de um goleiro que está chegando ao Flamengo. Essa daí foi a oportunidade de mercado. Agora, o Lucas Paquetá não é oportunidade de mercado. Eu acho que é uma contratação para qualificar demais o elenco rubro-negro, que para mim já é o melhor do futebol sul-americano. Ia ficar chato esse time do Flamengo.